Decreto 158.052, Lei de Regulamenta a Lei de São Paulo, a Lei de Acesso à Informação para a Secretaria de Educação, quer dizer, Secretaria Estadual de São Paulo. Vamos lá. Daí, apaga o trequinho. Coloca ali a linhazinha de leitura. Ok, tá. Decreto 58.052, 2012. Disposições gerais. Este artigo 1, tá. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos estaduais para a realização de atividade de interesse público à vista de normas gerais estabelecidas pela Lei 12.527, que é a lei de acesso à informação, tá? À vista das normas gerais estabelecidas. Volta. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público à vista de normas gerais estabelece da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu achei que era mais uma regulamentação, mais uma regulamentação específica para o Estado de São Paulo, mas parece que é mais sobre o acesso à informação de coisas financeiras, sabe? Transferências de dinheiro, que lá na própria Lei de 527 tem um monte de coisa disso. E daí, eu já li uma vez essa lei aqui, esse decreto, prova que quando eu li pela primeira vez, eu vi, cara, isso aqui tá praticamente tudo igual, meu. É tudo igual a lei da LAI, que tá escrito lá na LAI, mas é interessante, né? Vamos ver. O direito fundamental do acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante observância à publicidade, com preceito geral de sigilo como exceção, implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos, divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomenta o desenvolvimento da cultura, da transparência da administração pública, desenvolvimento de controle social da administração pública. Para os efeitos deste decreto, consideram-se as seguintes definições: arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações sociais no exercício de suas funções e atividades. A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Classificação de sigilo é a atribuição pela autoridade competente do grau de sigilo de documentos, dados e informações. Credencial de segurança é a autorização por escrito concedida por autoridade competente que habilita o agente público estadual no efetivo exercício do cargo, função, emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas. Criptografia é o processo de escrita à base de métodos lógicos controlados por chaves, cifras ou códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer sua forma original. Custódia é a responsabilidade pela guarda de documentos, dos dados e informações. Dado público é a sequência de símbolos ou valores representado em algum meio reproduzido ou sob a guarda governamental em decorrência de um processo natural ou artificial que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Desclassificação é a supressão de classificação de sigilo por ato de autoridade competente ou decurso de prazo tomado irrestrito, tornando restrito o acesso ao documento das informações sigilosas. Documentos de arquivo são todos os registros de informação e de qualquer suporte, inclusive magnético e óptico, produzidos por recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública estadual no exercício das suas funções e atividades. Disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. O documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. A gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução que assegura a racionalização e eficiência dos arquivos. Informação é os dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e tramitação de conhecimentos contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Informação pessoal é aquele relacionado à pessoa natural identificada ou identificável. Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. A integridade é a qualidade de informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. A marcação é a aposição de marca assinalando o grau de sigilo de documentos de dados e informações ou sua condição de acesso irrestrito após sua desclassificação. Os metadados são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar, acessar documentos digitais ao longo do tempo e referem-se à identificação de contexto documental, ou seja, um identificador único, instituição produtora, os nomes, assuntos, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação, versão de documentos relacionados, idioma e indexação. Ou seja, coisas que facilitam a identificação do treco. Segurança é o grau de sigilo
informação sobre criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais, contexto tecnológico, formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependência de hardware e software, tipos de mídia, algoritmos e compreensão e localização física de documentos, primariedade é a qualidade de informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. O reclassificação é a alteração pela autoridade competente. Declassificação de sigilo de documentos, dados ou informações. Se lembra, não se confunda com desclassificação, porque já teve questão com as duas e se confundiram. Eu me confundi, na verdade. O reclassificar é alteração, entende? Alterar, desclassificar é tirar. Que já não existe mais, tá? Rol de documentos das informações sigilosas em pessoais. Isso é a relação anual a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos, entidades de documentos, dados, informações de classificação no período como sigilosas ou pessoais com identificação para referência futura. Serviço ou atendimento presencial, aquele prestado à presença física do cidadão, principal beneficiário ou interessado do serviço. Serviço ou atendimento eletrônico, aquele prestado remotamente ou à distância, utilizado pelos meios eletrônicos de comunicação. Tabela de documentos, dados e informações sigilosas, pessoas e pessoais, relação de exaustiva de documentos, dados e informações com qualquer restrição de acesso com a indicação de grau de sigilo decorrente dos estados de pesquisas promovidos pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Essa Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso já apareceu também em uma questão de concursos, publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades. Para terminar, o 25, tratamento de informação. O que é isso? É o conjunto de ações referentes à produção de recepção, classificação, utilização, acesso e reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação e controle da informação. E agora, vamos lá para o final. Questões. Tem muitas questões desse track aqui. Só cai isso aqui, não cai na Unesp, pessoal. Quer dizer, só cai em concurso de São Paulo, né? Vai, vamos ver as questões aqui. Questão. Auxiliar de papiloscopita. O de Unesp. Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgão de entidade da administração pública estadual, observado o seu teor em razão de sua imprescindibilidade, segurança, sociedade ou Estado, poderão ser classificados nos termos do decreto 58.000 nos seguintes graus. Ou seja, isso aqui já é uma base, porque a maioria das questões é disso aqui mesmo, do grau de segredo. Daí, ou é o grau de segredo, ou quem classifica, porque com quem classifica é que também tem essas coisas na lei. E ela está misturada também lá com a Constituição, essa coisa de classificação. Mas então, ou é o tempo que classifica, ou o grau de segredo, ou quem classifica, né? Essa é a maioria das coisas. E a coisa, sem tirar isso, tudo aí que eu falei, era mais do contexto de segredo. A coisa que mais cai mesmo são aquelas definições que apareceram, todas aquelas 25 definições que a gente apareceu. Elas vão confundindo, falando coisas, misturando contextuações com contextuações, né? Bom, daí esse aqui é o ultra secreto, secreto reservado, 25, 15 e 5 anos. Daí ostensivo é um tipo de documento que pode ver toda hora. O urgente também é só uma classificação. O normal nem tem. Reservado, secreto e normal não tem. Tá, essa aqui fácil, depois a segunda. De acordo, secretaria... Eu não sei o que é o Duque. Tá, de acordo com os ditames do decreto, o pedido de informação por qualquer meio legítimo contém identificação de interessado deverá ser apresentado ao chefe do executivo, ao central de atendimento do SAC, a cidadão, o CAC, o Serviço de Informação Cidadão, as comissões de avaliação de documentos de acesso, o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP. E todos esses caras estão aqui nessa leizinha assim. Mas basicamente tá falando aqui, ó, pedido de informação para quem que vai? Por qualquer legítimo com identificação interessada deverá ser apresentado. Primeiro, não é, se lembra que nem no treco de acesso à informação, que está lá na própria Constituição, é vedado anonimato de pedir de informação, sabe? Bom, daí ela tem que ser apresentada e para quem que ela é apresentada? Daí tá lá, é a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Mas esquece a primeira parte aqui, daqui, ó. Comissão de Avaliação de Documento. Isso não é importante. O importante é a parte que está escrita aqui, acesso. Ou seja, essa comissão aqui, ela vai verificar se esse cara aqui, ó, ele fez o pedido, qualquer meio legítimo, e um pedido de informação. Ele vai verificar se ele tem direito ao acesso a essa informação, entendeu? Basicamente é isso que eu me lembro. Tomara que eu não tenha errado isso aqui. Daí, depois, de acordo com as disposições de decreto estadual 58, regulamento da lei federal, o acesso do cidadão aos documentos das informações dos órgãos e entidades de administração pública estadual não compreende, ou seja, coisas que não podem ser acessadas. Basicamente, pode ser acessada tudo que é público ou não foram classificadas como sigilosas, e não pode acessar informações que seja
que seja de privado, né? Que seja do setor privado. Deixa eu ver. Informações referentes a projetos de pesquisa, desenvolvimentos científicos ou tecnológicos, sigilo sendo imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Não compreende das informações de órgãos e entidades. Isso aqui tá certo. Essa aqui é uma das coisas engraçadas, né? Por causa que quando você lê, se você estudou isso aqui, você vai perceber, isso aqui tá certo direto e vai pular. Mas só que você leu isso aqui assim, não. E vai acabar pensando que você tem que escolher uma coisa que é errada, né? Mas não, olha. Você tem que encontrar a coisa que não é acessível. E a coisa que não é acessível é essa aqui. Isso aqui é uma das prerrogativas de informação sigilosa. Informação a desenvolvimento da país. Um exemplo, só para dar um exemplo. É o vídeos... Imagina a tecnologia da Petrobras, sabe? A tecnologia do Brasil utilizada para conseguir o gás e o petróleo lá do mar, sabe? Do pré-sal. Essa é nossa tecnologia é muito boa. Todo mundo diz isso para isso. E por isso que ela é segredo de estatal. Segredo de Estado, essa tecnologia. Porque ela é importante e quanto ela mais ela melhorar, maior vai ser a nossa riqueza. Esse tipo de coisa, entende? Desenvolvimentos científicos e tecnológicos, esse tipo de coisa. O segundo fala, ativa informação sobre atividades pelos órgãos e entidades quanto à sua política, organização, e isso é acessível. Data informação relativa ao acompanhamento e resultado de programas, projetos e dos órgãos e entidades públicas no que diz respeito aos métodos indicadores. Também é possível, tem que saber isso, para controle, né? Das informações utilizadas como fundamento de tomada de decisão do ato administrativo discricionário ditado pelos órgãos e entidades, isso também. Informações relacionadas indiretamente com o interesse do requerente, critério de comissão e avaliação de documentos de acesso cada. Obviamente tem que dar essas informações e tem que ser acessáveis, né? Daí só tem mais duas questões, mas vamos só ler mais essa última aqui. São consideradas passíveis de restrição de acesso no âmbito da administração pública nessas duas categorias de documentos, das informações, quais sejam. Daí, quais são as informações que são consideradas secretas? São os documentos sigilosos pessoais. Isso aqui é uma estranha, né? Porque eu não entenderia o direito a ela. Médicos, militares, disponíveis e privadas, mas não, essa aqui... As informações que são consideradas de restrição de acesso é o sigiloso pessoal. É por causa que essas são as únicas definições que eles dão para as informações de restrição de acesso. O pessoal é o treco de 100 anos, o sigiloso é aquele treco que pode ser o secreto, secreto ou reservado. Daí eu vou verificar o gabarito agora. Essa aqui é C, acertamos. Daí é A, C e A. Essa aqui é A, acertamos. A 3 é A. Essa aqui é C. Olha aí, a gente errou a 2. Não é o CADA, é o Serviço de Informação Cidadão. E esse aqui a gente acertou, é outro secreto treco. Agora vamos ler as disposições finais. Por que aqui está escrito artigo 3? Não era para ser isso aqui os trações? É interessante que disposições transitórias começam no novo artigo 1, né? Vai, disposições transitórias. Fica instituído o grupo técnico junto ao Comitê de Qualidade de Gestão Pública, o CQGP, visando a promover os estudos necessários à criação e composição, organização e funcionamento da Comissão Estadual de Acesso à Informação. O presidente do Comitê de Qualidade de Gestão Pública designará no prazo de 30 dias os membros integrantes do grupo técnico. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão proceder à reavaliação dos documentos, dados e informações classificados como secretos no prazo do máximo de 2 anos, contado no termo inicial de vigência da Lei 12.527. É uma coisa que não cai muito em concurso. Na verdade, eu nunca vi isso aqui cair em concurso. Mas basicamente tem que ficar reavaliando, verificando se essa coisa ainda é necessária, tem que ser secreta. A restrição de acesso de documento, dados e informações, em razão de avaliação prevista no caput deste artigo, deverá observar os prazos e condições previstos na Lei 12.527. No âmbito da administração pública estadual, a reavaliação prevista no caput deste artigo poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Estadual ao Acesso à Informação, observados os termos da Lei 12.527. Enquanto não transcorrido o prazo de avaliação previsto no caput deste artigo, será mantida a classificação de documentos das informações nos termos da legislação precedente. Os documentos das informações classificados como secretos e outros secretos não reavalizados no prazo previsto no caput deste artigo serão considerados automaticamente de acesso público e no prazo de 30 dias, a contar da vigência desse decreto, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade de administração designará subordinado no âmbito do respectivo órgão ou entidade para atribuições. Isso aqui não é importante, com certeza não vai cair, mas essas aqui são as atribuições desses caras que vão fazer essa coisa de verificação de sigilo, né? Planejar e propor no prazo de 90 dias recursos organizacionais, materiais e humanos, ou seja, contratar as pessoas, os materiais que vão ser necessários, tipo os computadores e os recursos organizacionais
bem como as demais providências necessárias à instalação e funcionamento de servidores nas informações do cidadão, CIC, a que se refere o artigo 7 desse decreto. Olha aí, o CIC que a gente viu na questão estava no artigo 7, né? Assegurar o cumprimento de normas relativas ao acesso a documentos, dados e informações de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei 12.527. Orientar, monitorar a implementação do disposto no Lei Federal 12.507 e decreto e apresentar relatórios periódicos sobre seu cumprimento, recomendar as medidas indispensáveis da implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesse decreto, promover a capacitação e o aperfeiçoamento e a atualização de pessoal que desempenha atividades inerentes à salvaguarda de documento, dados e informações sigilosas pessoais. As comissões de avaliação de documentos e acesso cada deverão apresentar à autoridade máxima ou quantidade de plano de cronograma de trabalho no prazo de 30 dias para o cumprimento das atribuições previstas nos 6, 1 e 2 do artigo 32 deste decreto. Ou seja, o CADA vai estar lá no artigo 6, o CID está no artigo 7. Interessante, né? Mas o que eu queria ver era mesmo as disposições finais, depois que eu voltar lá no começo. Disposições finais. O tratamento de documento dado à informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Aplica-se no que couber a Lei Federal 9.507, que eu não sei o que é, em relação a informações de pessoa física ou jurídica constante ao registro de banco de dados de entidades governamentais de caráter público. 78, cabe à Secretaria do Governo. A Secretaria do Governo tem que fazer 1, 2, 3, 4 coisas. A Secretaria tem que realizar a campanha de abrangência estadual no fomento de cultura, da transparência na administração pública, estadual conscientização do direito fundamental do acesso à informação. A Secretaria tem que promover treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública estadual. Tem que... A Secretaria tem que formular e implementar política de segurança da informação em consonância com as diretrizes da política estadual de arquivos e gestão de documentos. Propor e promover a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades da administração pública estadual para tratamento de informações sigilosas pessoais. A Ouvidoria Geral do Estado será responsável pela fiscalização da aplicação da Lei Federal no número 12.527 desse decreto no âmbito da administração pública estadual. E agora vamos lá para o começo de volta. A gente leu 7 e 8. Não, a gente estava no capítulo 2. Tinha terminado os 25. Aqui. Processar documentos, dados e informações. Posições gerais. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover a gestão transparente dos documentos, dados e fotografões. Espera um pouco. Voltando. Divulgar documentos, dados e informações de interesse, quer dizer, leia o caput de novo. É dever do órgão de entidades da administração pública estadual. É dever divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral sob sua custódia, independentemente de solicitações. Proteger documentos, é dever dos órgãos, né? É dever do órgão de entidades da administração pública estadual. E proteger os documentos, dados e informações sigilosas pessoais por meio de critérios técnicos e menos restritivo possível. Gestão de documentos, dados e informações. A Unidade de Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado, se chama SAESP. E é o responsável pela formulação de implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos que se refere ao artigo 2, inciso 2 desse decreto, e deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares visando o tratamento da informação. Parágrafo único. Integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos, os serviços de protocolos de arquivo dos órgãos e entidades, as comissões de avaliação de documentos de acesso, o CADA, a que se refere ao artigo 11 deste decreto, o Sistema de Informatizado de Unificado de Gestão de Arquivística de Documentos e Informações, SPDOC, e o Serviço de Informação ao Cidadão. Os 4 caras que estavam naquela questão que a gente fez, né? Só para lembrar, é o SAPO que faz é a unidade central. O SAPO é é a unidade central, o SAPO é o centro. Daí... Vamos lá, próximo cara. Cadê? Artigo 6. Pega a efetividade da política de arquivos. De arquivos e gestão de documentos, os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão providenciar a elaboração de planos de classificação, de tabelas de temporalidade de documentos e sua atividades fins, a que se referem respectivamente aos artigos 10 a 18 e 19 a 23, 10 a 18 e 19 a 23. Tipo, não sei por que tem uma separação entre 18 e 19 a 23, né? Não faz muito sentido isso, mas... Vamos lá. Deve ser esse aqui, na verdade isso aqui deve falar o 10 a 18 desse decreto e coincidentamente o 19 a 23 desse outro decreto aqui, ó, 48.897. Bom,
Voltando aqui mais um pouco. Para garantir a efetividade da política de arquivos e gestão de documentos, órgãos e entidades da administração deverão, ou seja, para ter efetividade, tem que fazer, providenciar o planos lá, todos os, tipo, tudo direitinho, as organizações, jeito de articular, teto de tabelas. Tem que ter também, para ter efetividade, tem que cadastrar todos os documentos no sistema de informatizado unificado de gestão de arquivística de documentos e informações, SPDoc. O parágrafo único. As propostas do plano de classificação estabelecem temporalidade de documentos deverão ser apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades encaminhados à unidade de arquivo público do Estado para aprovação antes de sua oficialização. Ficam criados em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual os serviços de informação ao cidadão, CIS, a que se refere o artigo 5 do inciso 4. Os decretos diretamente subordinados aos seus titulares em local com condições apropriadas, infraestruturas tecnológicas e equipe capacitada para fazer o quê? O que o SIC vai fazer? Daí o SIC tem 4 coisas que o SIC faz. SIC alguma coisa, o Zeca. O Zeca faz... O Zeca faz a realização de atendimento presencial ou eletrônico na sede nas unidades subordinadas, podendo prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente ao funcionamento do serviço de informação de cidadão, SEC. O Zeca a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas respectivas unidades de órgão ou entidade. O Zeca tem que protocolar documentos e requerimentos de acesso à informação, bem como encaminhar os pedidos de informação aos setores de produtores ou detentores de documentos das informações. O Zeca também tem que controlar o cumprimento de prazos ou parte por setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações previstos no artigo 15 desse decreto. E por fim, o Zeca tem que realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob a custódia do respectivo órgão ou entidade, ao fornecer ao requerente a orientação sobre o local onde encontrá-los. As autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração pública estadual deverão designar no prazo de 30 dias os responsáveis pelos serviços de informações ao cidadão SIC. Para o desempenho de suas atribuições, os serviços de informações ao cidadão SIC deverão manter intercâmbio permanente com serviços de protocolo e arquivo, buscar informações junto aos gestores do sistema, informatizados e base de dados, inclusive portais e sítios institucionais. Atuar na forma integrada com ouvidorias instituídas pela Lei Estadual 10.294. E o Decreto 44074. O Serviço de Informações do Cidadão, SIC, do Zeca, independentemente do meio utilizado, deverão ser identificados com ampla visibilidade. O artigo 8. A Casa Civil deverá providenciar a contratação de serviços para desenvolvimento do Sistema Integrado de Informação ao Cidadão, capaz de interoperar com a CPDoc, a ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos seus respectivos serviços de informação ao cidadão, SIC. Artigo 9. A Unidade de Arquivo Público do Estado da Casa Civil deverá adotar as providências necessárias para a organização de serviços de Central de Atendimento ao Cidadão, CAC, instituída pelo Decreto 54.276, com a finalidade de coordenar a integração sistemática dos serviços de informação ao cidadão, SIC, instituídos aos órgãos e entidades, realizar a consolidação de administração de dados que se refere ao artigo 26 deste decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas e de consultas dos perfis de usuários visando aprimoramento dos serviços. Parágrafo único. Os serviços de informações ao cidadão, SIC, deverão fornecer periodicamente a Central de Atendimento ao Cidadão, CAC. Central de Atendimento ao Cidadão, C de Central, A de Atendimento, C de Cidadão. Saca. Dados. Caqui. Dados desatualizados e atendimentos prestados. O acesso aos documentos, dados e informações para compreender, entre outros, direitos a saber e ter, orientação sobre o procedimento para a consecução, ter acesso bem como o local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento de dado informação que é almejada. Dado a informação contida ou registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus... Também dá para compreender o dado de informação obtida ou registros dos documentos produzidos ou acumulados. Estou pensando numa coisa aqui que me irrita, sabe? Eu acho melhor colocar assim. Tá vendo esse verbo, o verbo do final do caput? Então eu vou escrever aqui o verbinho do final. Opa! Isso aqui é a listinha de coisas que caem no decreto. Bom, daí, aqui, coloquei a letra aqui, obter, isso, vamos ver agora, acesso a documentos, as informações, direitos de obter, tem o direito de obter dada a informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou não, arquivos públicos. Tem direito a obter o documento dado
uma informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos e entidades, mesmo que esse vínculo já tenha acessado. Tem direito a obter dado ou informação primária, íntegra, autêntica, atualizada. Tem direito a obter documento, dado informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades locais, inclusive as relativas à sua política de organização e serviços. Tem direito a obter documento, dado informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. Tem direito a obter documento, dado informação relativa à implementação. Esse aqui é interessante. Documento, dado informação relativa. Relativa a... Relativa à implementação, acompanhamento e resultado das programas, projetos e ações de órgãos e entidades públicas, metas e indicadores propostas. Tem o direito a obter informação do dado documento relativa a dar resultado a inspeção, auditoria e prestação e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Tem direito a obter... acabou. Deixa eu apagar a outra aqui de obter. Ok. O acesso aos documentos das informações previstos no caput deste artigo não compreende as informações referentes aos projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos sucedidos sem prejuízo à segurança da sociedade do Estado. Olha, isso aqui também estava naquela questão, né? Bom. Quando não for autorizado, acesso integral ao documento dado a informação por ela principalmente sigilosa é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação por parte do subsigilo. O diretor dessa informação sobre documentos dados ou as informações neles contidas utilizadas como fundamento. Ei, cadê outra aqui? O diretor dessa informação, dados os documentos ou as informações neles contidas utilizadas como fundamento de tomada de decisão de ato administrativo será assegurado condição de ato destinacionário decisório respectivo. A negativa de acesso aos documentos, dados e informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidos no artigo 1 deste decreto, quando não fundamentada, se terá responsável medidas disciplinares nos termos do artigo 32 da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Informado do extravio da informação se solicitado, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata instauração de apuração preliminar para investigar o desaparecimento da respectiva documentação. Verificada a hipótese da prevista no 5º, que foi roubada a informação, né? Verificado o roubo de informação, extravio, o responsável pela guarda desta informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato de indicar testemunhas que comprovem sua ligação. Prazo 2. Da Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso. Se lembra que isso aqui é o CADA. Eu vou escrever aqui. CADA. Faz. Das comissões de avaliação de documentos de acesso. As comissões de avaliação de documentos de acesso a que se referem os decretos 29.238 e 48.487. Só vou dar uma pausa aqui para ver o que está escrito nesses decretos, se eles são curtos ou longos. Se não, se daí eu até dou uma olhada neles. 1989. Decreto 1989. Ok. Quer dizer, acabei de perceber que eu estava digitando no decreto errado. Era o ano de 1989. É decreto 29.838. 29.838. Ok. Apareceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o outro era o 48.897. 48.897 de 2004. Também apareceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá. Cliquei nos dois. Texto original é curtinho. O 929.8 fala sobre a constituição da avaliação, Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos do Secretário do Estado. E o outro, o 48 todos, fala, expõe sobre arquivos públicos e documentos de gestão, de plano de classificação, tabela de temporalidade, ou seja, fala de uma das atribuições da CADA.